me stronger, and praise inside my Savior. Spirit, live me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you and call me. Take me deep and then my faith can ever wander, and my faith will be made stronger, and praise inside my Savior. And I'm the called upon your name, and keep my eyes above the wave. When oceans rise, my sun rust in your embrace. For I am yours, and you are mine. Fala, gente! Que bom é poder gravar mais um vídeo com uma participação muitíssimo especial. Vocês acabaram de assistir na abertura desse vídeo a nossa irmã Ellen Torres cantando um trecho da canção Oceans. Oceans, isso mesmo, uma música cristã, um louvor conhecido mundialmente, que inclusive se tornou muito mais popular ainda por conta de, nos últimos tempos, muitas pessoas usarem intensamente ela como fundo de vídeos de Reels no Instagram. Mas louvado seja Deus pelo fato de que cada povo nos 4 cantos dessa terra poder orar, louvar e adorar a Deus na sua própria língua. Nós, até mesmo que falamos português, muitas vezes consumimos muitas músicas cristãs, louvores internacionais, principalmente no inglês. Eu particularmente, preciso confessar, ouço muitas músicas em inglês, muitos louvores em inglês. E isso não significa que eu entenda tudo, mas em qualquer língua nós temos esta possibilidade de nos dirigir a Deus e falar com Ele, orar, louvar a Ele. Nós sabemos que nesse mundo natural existe essa imensa quantidade de línguas, de idiomas, e existem até mesmo os dialetos próprios de cada lugar, formas distintas de comunicação. Mas vem a pergunta: qual é a língua do reino de Deus? Qual é a linguagem dos céus? E calma, não quero aqui ter a audácia de tentar descobrir ou falar a vocês qual é a língua de Deus. Na verdade, Deus conhece todas as línguas. Não. A mensagem aqui, na verdade, é muito simples e eu quero que você me acompanhe nessa reflexão. Em primeiro lugar, eu quero recordar a vocês do que está escrito em Gênesis capítulo de número 11, a partir do versículo 1, a famosa passagem da Torre de Babel. Lá está escrito o seguinte: toda a terra tinha uma só língua, versículo 1, e servia-se das mesmas palavras. Mas, para resumir, o restante do texto começa a narrar que alguns homens decidiram construir uma enorme torre cujo pico tocasse os céus, e eles queriam que com isso o nome deles se tornasse célebre, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas Deus não se agradou nada daquilo, desceu e executou um juízo sobre aquele povo. Por isso que o versículo 7 diz que Deus disse: vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. E o versículo 9 termina dizendo: por isso deram-lhe o nome de Babel. Babel significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. E hoje nós podemos constatar que existe uma variedade de povos com suas próprias línguas, mas espiritualmente vem a promessa da vinda de um único reino, mundial e eterno, o reino de Cristo. E nesse reino todos falarão a mesma língua. E é por isso que nós encontramos em Atos capítulo de número 2, um evento extraordinário a acontecer contrapondo esse infeliz episódio da Torre de Babel. Em Atos capítulo 2 é Pentecostes e os discípulos agora cheios do Espírito Santo, após a vinda do Espírito, eles começam a falar em outras línguas, de modo que muitas pessoas de diversos povos, de diversos lugares que ali estavam naquele dia,
começam a entender perfeitamente o que os discípulos, o que os apóstolos estavam proclamando. E no versículo de número 7, pessoas admiradas com aquilo começam a dizer: não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O Espírito Santo estava fazendo milagrosamente com que os discípulos falassem na sua própria língua e que os demais, vindos de diversos lugares, com suas próprias línguas, pudessem compreender, entender perfeitamente as maravilhas do céu, as maravilhas do reino. Em Cristo, apesar de sermos de povos, nações, raças, tribos, línguas diferentes, passamos a ter uma mesma linguagem, a língua do reino, que é a língua do Evangelho, da fé, do amor. Mas e por quê? Porque a salvação de Cristo Jesus é universal, é oferecida a todos. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 9, João escreve que se cantava um cântico a Jesus assim: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgatastes para Deus ao preço de teu sangue homens de toda tribo, língua, povo e raça. Olha que maravilha! E é por isso que a pregação do Evangelho deve ser direcionada a todos. Nós devemos anunciar a todos e o Evangelho deve alcançar as nações. Em Mateus capítulo de número 24 fala que antes da vinda de Jesus o Evangelho será pregado no mundo todo. E aqui em Apocalipse capítulo de número 10, no versículo de número 11, João também ouve a seguinte ordem: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. E no capítulo de número 14, no versículo de número 6 está escrito assim: vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Todos precisam ser alcançados para que todos falem, independente de suas próprias línguas, todos falem a língua do reino de Deus, a língua do Evangelho. Nós temos essa ordem que recai sobre nós. Os discípulos receberam da parte de Jesus e essa ordem se estende a cada um de nós. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. E depois, a todas as nações e ensinai-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo de número 8, Jesus disse assim: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Para concluir, todos os salvos alcançados pela salvação de Jesus não só falarão entre si na mesma língua do reino de Deus, do Evangelho da fé, mas juntos também irão se dirigir a Deus na mesma língua da oração, da adoração, do louvor. E aqui eu separei alguns textos sobre esse assunto. 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículo 23 diz assim: cantai ao Senhor, terra inteira, anunciai cada dia a salvação que Ele nos trouxe. Salmo 116, versículo 1, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Olha que belo. Já no Novo Testamento, Romanos capítulo 14, versículo de número 11, citando o Antigo Testamento, diz assim: porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará glória a Deus. De modo muito parecido, nós encontramos em Filipenses capítulo 2, versículo 11 assim: toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. E finalizando no livro do Apocalipse, voltando ao livro do Apocalipse, nós lemos assim em Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9: depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua, conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. E eles bradavam em alta voz: a salvação é obra do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, como é maravilhoso nessa terra
nós, em qualquer canto que formos, podermos encontrar pessoas que professam a mesma fé que nós, que buscam o mesmo Deus que nós buscamos. E isso acontece nem mesmo a gente precisando sair do país, mas dentro do nosso próprio país, da nossa própria diocese, do nosso próprio estado. Que bom encontrar pessoas que falam a mesma língua do Evangelho. Então que eu e você possamos perseverar no reino de Deus, para que um dia na glória nós sejamos parte dessa multidão que estará diante de Deus, falando a mesma língua, louvando e adorando o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.